Depois de 10 anos, 20 anos, eu descobri a verdade. Muita gente tem me perguntado se eu sou evangélico, se eu sou pastor, se eu sou crente, se eu sou isso, ou aquilo. Eu vou contar um pouquinho da minha história para você. Sim, eu sou evangélico, fiz teologia, fui pastor de igreja e eu li a Bíblia, mas não entendia certas coisas. E a coisa que eu menos entendi era por que Jesus fez tanto milagre e a gente não consegue fazer. Eu lia lá ele dizendo que a gente podia fazer as mesmas coisas que ele. E quer saber? Eu fazia algumas coisas. Eu curei muitas pessoas, eu ajudei muitas pessoas a mudar de vida, eu fiz coisas tremendas. Mas eu achava que era que o Espírito Santo descia em mim e eu fazia alguma coisa. Talvez você se identifique com isso. Eu fui ensinado e acreditava assim, que havia um Deus lá no céu, distante, e que ele ficava examinando a vida da gente, e que a gente precisava estar num nível de santidade para conseguir as coisas, e que a gente entrava na presença dele quando começava a orar, mas que ele às vezes ficava distante, imparcial, meio sem querer saber da gente, e às vezes até se esquecia da gente. E então eu descobri, não existe uma entidade lá, não existe um Deus lá. Isso é tudo crenças que foram colocadas na nossa mente. O Deus que acorda de manhã procurando pecadores e alguém para punir é Odin. E o Deus que fica buscando qualidades e virtudes para te dar presentes é o Papai Noel. Eu também acreditava que Deus estava irado com as pessoas. Eu fui ensinado assim, a teologia ensina assim. Deus está irado, a ira de Deus vai cair sobre o mundo. Eu acreditava num céu fantasioso, que todo mundo ia para lá, e eu não via a hora de morrer para ir para lá, porque afinal de contas, neste mundo, a gente só tinha aflições. A gente consegue até mudar os versículos. Então eu comecei a questionar muito, eu começava a perguntar muito para Deus, por que que algumas coisas não batiam? A Bíblia dizia uma coisa e na igreja falava outra coisa. Então, eu vi aquele versículo, busca o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. E eu comecei a perguntar o que era buscar o reino de Deus. E até então que eu entendi que é o conhecimento. E aquele versículo de Romanos 12:2, para você experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que ser transformado pela mudança da mente. Então eu comecei a buscar conhecimento, que é o reino de Deus, e descobri até que a igreja não é o reino de Deus. Muita gente acha que é a igreja que é o reino de Deus, que é quando você começa a orar, ó Pai, entramos na tua presença. Não, isso não existe. A igreja não é o reino de Deus. O máximo que a igreja é um lugar de reunião para os irmãos trocarem experiências, trocarem conhecimento. E a igreja deveria ser uma faculdade que ensina sobre a fé. Mas não, a igreja se transformou num monte de coisa, menos nisso aí. Então estava lá escrito na Bíblia. Estava lá escrito na Bíblia. Aquele que crê em mim, o meu Pai o amará. E eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Jesus falou para a mulher samaritana, haverá um tempo, já chegada a hora, que não se adorará a Deus no monte, nos templos, nem em lugar nenhum, mas em espírito e em verdade. E aí eu também comecei a estudar a física quântica, que estuda esse assunto. E fui vendo os versículos e descobri que realmente é a gente que define a nossa vida pela palavra. Está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Mas por que eu não dava atenção antes? Por quê? Porque na igreja a gente dava atenção a outras coisas. E aqui eu não estou querendo criticar ninguém, estou falando da minha experiência. Se a minha experiência servir para você, que você perceba. Então eu percebi que Deus é abundante. Olha como Deus é abundante. Tudo que Deus fez, Ele fez em abundância. Você já percebeu que para Deus não tem escassez? Tem árvore, nossa, como tem árvore. Tem água, meu Deus, como tem água. Tem oxigênio. Eu nunca vi alguém dizendo assim, me empresta oxigênio que está faltando na minha casa. Nunca. Tudo é em abundância. E Jesus disse assim, eu vim
para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E eu perguntava, por que a gente não vive em abundância? Porque a gente não crê. A partir do momento que você crê, você passa a falar: eu sou abundante. Eu não tenho abundância, eu sou abundante. Sabe por quê? Porque o Deus eterno habita em mim. Se você pegar esse, como diz os coaches, se você pegar esse código, se você pegar essa palavra, você não precisa nem de mim, nem de pastor, nem de padre, nem de mentor. Claro, tudo que é bom acrescenta, mas você não precisa, porque o Deus eterno, o poder que criou todo o universo, todo esse universo aqui foi criado, veio para dentro de você, está dentro de você. Ele te ouve sempre. Na igreja tinha até os ensinamentos assim: o céu está de bronze, a oração pode não ser ouvida. Se você brigou com a sua mulher, Deus não ouve a sua oração. A Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia diz que Deus não ouve pecadores. Mas você não é mais pecador. Jesus Cristo morreu na cruz por você, pagou todos os seus pecados. Você agora foi elevado à condição de filho e de filha. Diga: eu sou filho, eu sou filha. E Jesus fez uma oração fantástica por nós. Ele disse assim: Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Em outras palavras, Pai, como nós dois somos um, que eles também sejam. Até isso na igreja é ensinado de forma diferente. É ensinado que você tem que ter o mesmo espírito que o pastor, você tem que concordar com o pastor, você tem que estar em unidade com a igreja. É válido também, mas isso não foi o que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que é para você, para mim, nós sermos um com Deus e entender que o Deus que mora em mim mora em você. Por isso os indianos, acho que é os indianos, dizem: Namastê, o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Não é que tem um Deus em mim, outro Deus em você, é o mesmo Deus que está em mim, está em você. E agora os cientistas filmaram, não sei se você já percebeu, já viu isso. Se não viu, procura no Google. Na hora da fecundação, que o óvulo, o espermatozoide encontra o óvulo e fecunda, há uma explosão, há uma luz. É Deus repetindo: haja luz, haja vida. Toda a criação vem de Deus. Você é um ser divino, você é um ser maravilhoso, amado, incondicionalmente amado. Creia nisso. Então eu comecei a fazer um checklist na minha vida e eu vi, eu percebi, eu chequei tudo que eu consegui nessa vida. Primeiro eu pensei e eu falei. E pasmem, até as coisas ruins que aconteceram na minha vida, sim, porque eu passei por momentos difíceis, alguns dificílimos. Até esses momentos eu criei, primeiro no meu pensamento, depois eu falei. E aí eu entendi que é o que está na Bíblia. O poder de gerar vida ou morte está na língua. A Bíblia diz: cuidado com os seus pensamentos, pois são eles que dirigem a tua vida. E a Bíblia diz mais ainda: sobre tudo que se deve se guardar, guarda o teu coração, seus sentimentos, suas emoções. Porque é do coração, é dos sentimentos, é da alma que procedem as fontes da vida. Ou seja, tudo origina ali. Não é o diabo. Para com essa treta de que o diabo faz as coisas. Não é Deus. É você mesmo, como ser divino, que dirige a sua vida. Uma outra coisa, eu era ensinado, fui ensinado, e até pela teologia, que o dinheiro é a raiz de todos os males, que o diabo dá dinheiro para as pessoas, para essas pessoas se afastar de Deus, e até falam lá da aprovação de Jesus no deserto, no pináculo. Não tem nada a ver. O dinheiro é de Deus. Ele diz assim: minha é a prata, meu é o ouro. E tem mais, a Bíblia chega a dizer que é Deus que dá ao homem o dom de adquirir riquezas. Como que Deus vai dar o dom de adquirir riquezas se o dinheiro é do diabo? Não é. Então eu descobri que Deus é o Deus da prosperidade, é o Deus da abundância. Ele quer que você seja rico, para você ajudar outras pessoas, para você ter para você e para sua família. Quanto mais rico você for, mais você